quero começar essa mensagem lendo novamente com os irmãos Marcos, capítulo 1, versículo 15. Ou versículo 14 e versículo 15. Pedir a atenção de todos. Diz assim o texto sagrado. Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Vemos aqui Jesus Cristo, o próprio Jesus, o próprio Verbo encarnado, o próprio Deus encarnado, conclamando os homens a crerem no evangelho. Ele diz: olha, o tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no evangelho. Ora, diante de um clamor, de um apelo como este do próprio Cristo, que diz: arrependei-vos e crede no evangelho, é preciso que nós pensemos um pouco acerca do que seja efetivamente o evangelho. Eu tenho certeza que todos que aqui estão têm o coração para o evangelho, amam o evangelho, e de certo modo pode-se dizer categoricamente que nós cremos no evangelho. Agora, o problema não está exatamente no nosso crer no evangelho, mas está no tempo em que nós vivemos. Isto porque as escrituras, mesmo no tempo dos apóstolos, ainda no primeiro século, nós já vemos o próprio Cristo, inclusive, profetizando muitas vezes, depois dos apóstolos profetizando acerca de um tempo de apostasia, de um tempo de engano. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele vai dizer aos Coríntios, no capítulo 10, que era possível que aqueles irmãos estivessem recebendo um outro evangelho, ou que estivessem recebendo um outro Espírito, ou que estivessem recebendo um outro Jesus. Ele também adverte em Gálatas, no capítulo 1, que era possível que naquele tempo houvesse muitos outros evangelhos sendo pregado em nome de Cristo, em nome do próprio apóstolo Paulo, inclusive. E ele diz assim: olha, mesmo que nós apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu, descendo do céu, vos pregue outro evangelho, um evangelho que não seja esse evangelho que vocês receberam inicialmente, seja anátema. Se alguém vos prega outro evangelho, que seja anátema. E aí então nós nos deparamos com um grande problema. Porque se é verdade que existe uma pluralidade de evangelhos, levando em conta que só há um único verdadeiro evangelho, não há dois evangelhos verdadeiros, há apenas o evangelho de Deus, que é verdadeiro, mas que há então outros evangelhos sendo pregados em nome de Deus, em nome de Cristo, em nome dos apóstolos, mas que não podem ser considerados o evangelho de Deus. São evangelhos falsos. E aí nós então nos colocamos diante de uma crise, diante de um problema. Porque nós precisamos então estudar exaustivamente as Escrituras, precisamos estudar historicamente o evangelho ao longo dos tempos, para que nós possamos então obter da parte de Deus, e a partir então de um estudo, o discernimento acerca de qual é o verdadeiro evangelho. Quando eu digo qual é o verdadeiro evangelho, é porque há muitas visões diferentes acerca da verdade. E o pior, como dizia essa tarde um irmão lá no grupo do Sem Fronteiras, dizia o seguinte: todos pregam coisas diferentes uns dos outros, e todos dizem que são pela verdade, e que têm a verdade. E aí a pessoa de repente fica: e agora, como é que eu faço diante dessas versões distintas acerca do evangelho? Então, mais do que nunca, é importante e é necessário que nós façamos uma revisão acerca da fé, acerca do evangelho, tomando as escrituras como ponto de partida, tomando as escrituras como sendo o nosso percurso e tomando as escrituras como sendo o nosso ponto final, que vai então decidir e definir qual é ou quais são as características verdadeiras de um verdadeiro evangelho, ou do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E eu acredito que existe uma má compreensão acerca do evangelho, pela simples razão de se pregar o evangelho, ou de se falar acerca do evangelho,
descontextualizado de toda a história. Ora, o que é o Evangelho de Deus, senão uma resposta de Deus ao problema do pecado, ao problema da queda, ou não é assim? Existe uma história de queda, uma história de rebelião, uma história de pecado, uma história que não começou com Adão e Eva, mas que começou mesmo antes de Adão e Eva, quando no princípio criou Deus todas as coisas, ele criou de modo perfeito, e então começou ali no coração de Lúcifer, todo o projeto de queda, a rebelião de Lúcifer, o pecado de Lúcifer, como sendo o germe de toda queda e de toda rebelião, de todo afastamento de Deus. De sorte então que é impossível, ouça essa verdade, é impossível que alguém discirna o verdadeiro evangelho sem conhecer as causas da queda, sem discernir a natureza da queda, o porquê da queda, quais as forças que agiam por detrás da queda e, sobretudo, discernir efetivamente como se deu a queda. Eu falo isso porque hoje em dia, quando se fala de evangelho e se propaga e se propõe que as pessoas creiam no evangelho, o que elas dizem? Não, você é pecador e por isso você precisa de um salvador. Ora, mas por que eu sou um pecador? Vocês já ouviram dizer que vocês e todos nós e todos os homens são pecadores? Sim ou não? Que precisamos de um salvador? Ora, são duas verdades. Afirmar que todos pecaram e que carecem da glória de Deus, conforme em Romanos capítulo 3, 23, isso é uma verdade. Dizer que porque nós caímos e somos pecadores, nós precisamos de um salvador, isso também é uma verdade. Agora, a grande questão é por que você é um pecador? O que te faz ser um pecador? Qual é a característica do pecado? Onde o pecado se encontra dentro de nós? Como nós podemos, então, nos arrepender deste pecado? Arrepender efetivamente de quê, de fato? De que você precisa se arrepender? Tem que se arrepender das coisas do mundo que você tem feito. Aí vão elencar um tanto de coisas. Você precisa arrepender das baladas que você tem ido. Porque você tem frequentado baladas, não tem? Fala a verdade aí. Vinícius, como é que é? Hein? Você tem frequentado? Não, então você tem que se arrepender das baladas. Porque você também tem bebido bebidas alcoólicas, você tem fumado cigarro, tem usado drogas, você tem prostituído e você está em adultério porque você é emancebado com outro, porque você não casou no cartório e nem no civil. E aí agora os cristãos ficam pescando esses detalhes para dizer que nós somos pecadores por causa destas coisas. Aí quando você olha historicamente o evangelho, se você tiver coragem de fazê-lo, você se surpreenderá com muitas coisas. Você vai perceber que muitas coisas que dizem que é pecado do qual você tem que se arrepender, no passado não era pecado para outras pessoas em outros lugares que também criam no evangelho. Vocês sabem, por exemplo, que Charles Spurgeon foi um grande pregador, e de tão grande pregador, ele hoje é chamado de o príncipe dos pregadores? Sabiam disso? Spurgeon. Belíssimas mensagens, um grande homem de Deus, pregou milhares de sermões, todos defendendo a soberania de Deus, a salvação de Deus, falando de como Deus é maravilhoso, como ele redimiu o homem. E entretanto, no seu tempo, na sua época, lá no seu lugar, ele fumava charutos. O que hoje seria inconcebível para nós, quando eu digo nós, enquanto cristandade. Diríamos que ele deveria se arrepender deste pecado para que ele pudesse, então, ser salvo. Não é assim ou não é? Os irmãos sabiam que no tempo de Cristo, por exemplo, a própria cultura judaica era uma cultura que tinha na sua gastronomia a presença do vinho, bebida alcoólica. E o próprio Jesus também andava nos banquetes. Diferentemente de João Batista, Jesus não era homem de jejuns e homem de abstinências. Jesus, ele andava sempre nos banquetes. Tanto é verdade que um dia os fariseus e escribas chegaram a fazer ou criar uma dicotomia entre Jesus e João Batista, dizendo: João Batista, ele tem demônio. Por quê?
Ele é uma seta, ele é um louco, ele vive nos desertos, vive jejuando, nos montes, orando, isolado, separado do povo, um essênio, uma seta. Só pode ter demônio, porque o homem não come nada, vive jejuando. O homem não bebe nada, vive, é um abstêmio. Quando come, come uma perna de um gafanhoto. Melado num pouquinho de mel, de abelha. Não é possível. Vestido com uma roupa de pele de camelo. Esse homem não pode ter juízo perfeito. Deve ser um endemoniado. Agora, esse não. Aí falavam de Cristo. Esse aí, que se diz ser o filho do homem, olha aí. É um glutão e um beberrão. Porque ora está na casa de Mateus num banquete. Ora está na casa de Simão num banquete. Ora está na casa do outro num banquete. Ele vive num banquete. Comendo e bebendo com prostitutas e publicanos. Aí, de repente, estamos nós no século XXI, com toda uma cultura evangélica que diz que se você tomar algo nesse sentido, você está pecando. Aí, se Jesus, então, viesse hoje em carne e tomasse o vinho, não seria aceito nessas igrejas. Bem, mas eu não quero tratar dessas coisas. Eu quero apenas dizer como que nós não sabemos efetivamente do que o homem precisa se arrepender. É possível que a igreja evangélica seja uma excelente igreja quanto aos seus usos e os seus costumes, as suas práticas, mas que não tenha ainda se arrependido do pecado. E aí nós temos então que entender a queda. Se você não entende a queda, você não entende o evangelho. Se você não entender o que foi a queda, o que causou a queda, por que você é caído, por que você é um pecador, como isso se manifesta na sua vida, no seu dia a dia, na sua mente, no seu coração, na sua família, no seu viver, no seu andar, se você não compreender isso, você não terá compreendido o evangelho, e não compreendendo o evangelho, você não poderá crer no evangelho, como disse Jesus, arrependei-vos e crede no evangelho. Os irmãos lembram que nós falamos acerca da queda de Lúcifer? O que foi a queda de Lúcifer? A queda de Lúcifer é a queda original. O pecado de Lúcifer é o pecado original. O que foi a queda de Lúcifer? O que foi o pecado de Lúcifer? Eu costumo dizer que a queda de Lúcifer, o pecado de Lúcifer foi o seguinte. Ele um dia resolveu pegar umas anjinhas que tinha lá no céu. Falou assim, vamos todas as anjinhas agora de mini saia, de shortinho curto. Vamos aqui pegar umas luzes, vamos fazer uma boate, uma balada aqui. Eu já plantei um canavial ali. Já mandei fazer umas 51 garrafas de pinga. Nós vamos pegar agora umas palhas de milho, fazer um cigarro aqui de maconha. E nós vamos então fumar, beber e dançar aqui. Essa foi a queda de Lúcifer, não foi, queridos? Não foi isso? Qual foi a queda de Lúcifer? Qual foi o pecado de Lúcifer? O que aconteceu? O que é o pecado original? Porque esse pecado original será uma semente que será semeada então no coração do homem e que vai se perpetuar por toda a história da humanidade, até que venha Cristo com o evangelho dizendo, arrependam-se e creiam no evangelho. Para nós entendermos claramente isso, já falamos sobre Lúcifer, quero hoje começar falando acerca da queda do homem. A queda do homem, você poderá compreendê-la a partir de Gênesis capítulo 3 até Gênesis capítulo 11. De Gênesis 3 a 11, nós temos a queda completa do homem. O homem ele caiu no capítulo 3. A queda do homem é registrada no capítulo 3. Porém, essa queda ela não se consuma no capítulo 3. Ela tem o seu começo no capítulo 3. Porém, ela se desenvolve até alcançar o ápice, que se pode chamar então ali por ocasião da Torre de Babel, da construção da cidade Torre de Babel, na grande rebelião. Nesse caso, nós vamos colocar aqui 3 nomes para estabelecer 3 passos nesse processo de queda. Temos Adão, temos Caim e temos Nirode. Adão no capítulo 3, Caim no capítulo 4, Nirode no capítulo 10 e 11 de Gênesis. Ora, vede, estava lá o homem criado, perfeito, no Éden. Ele gozava de toda a beleza do Éden, de toda a harmonia, estou falando em termos mosaicos, lá de Gênesis capítulo 3, ainda com uma linguagem ali da doutrina elementar da verdade, mas o certo é que estava o homem completamente guardado, suprido, em plena harmonia com Deus. O homem foi criado para a glória de Deus. O homem foi criado para Deus. Na verdade, todas as coisas foram criadas para Deus.
O homem, de uma maneira especial, ele foi criado para a glória de Deus, para servir a Deus. O homem, então, ele deveria ter esse eterno reconhecimento dentro de si, de que ele proveio de Deus, de que ele existe em Deus e de que ele deve estar sempre conectado em Deus. Essa verdade foi dita por Cristo em João capítulo 15, quando ele disse: olha, eu sou a videira verdadeira. Imagina só essa figura: eu sou a videira verdadeira. Então, se você imaginar que Jesus, o Logos eterno, o Filho de Deus, é uma videira, pensa na videira como se fosse Cristo como sendo uma videira. Eu sou a videira verdadeira. E vós sois o quê? Vós sois os bichinhos, os vermes, as minhoquinhas que vêm comer o fruto. É isso? Vós sois os ramos. Olha, como é que você pode compreender essa metáfora? Se ele é uma videira e nós somos ramos, então os ramos procedem de onde? De onde procede o ramo? Não é dele? Não é uma extensão dele? Não é uma continuidade dele? E agora ele fala um princípio, que é o princípio eterno, o princípio vital, o princípio de toda conciliação com Deus. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. É o princípio da dependência. Você entender, eu provim de Deus, eu vim de Deus, eu saí de Deus, eu estou em Deus, Deus está em mim, eu sou para a glória dele, para produzir o fruto que é dele, porque a seiva que é a vida dele passa por mim e gera por meu intermédio frutos, de modo então que eu tenho que ter essa consciência de ser um eterno dependente de Deus. Mas estava lá esse homem no Éden, quando lhe apareceu a serpente. E aqui está o primeiro passo da queda. Entenda esses passos da queda, vocês entenderão o evangelho. E a serpente então disse: olha, você sabia que você pode ser igual a Deus? Olha como ele semeia no coração do homem o mesmo sentimento e o mesmo desejo que nasceu no seu coração, quando ele disse, lá em Isaías capítulo 14, versículo 12, eu subirei, eu serei semelhante ao Altíssimo. Agora ele diz para a mulher, se você comer deste fruto, você será como Deus. Veja que o pecado e a queda do homem se dá, num primeiro momento, a partir de uma mentira do maligno, e a partir então da ilusão. O homem ali iludido pensando que ele pode viver sem Deus. Ele está enganado, ele está iludido, e agora ele aceita comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, é assumir para si o ser independente de Deus. O querer ser igual a Deus independente de Deus. Então o homem está num momento de engano e de ilusão, iludido. Ele está enganado, completamente enganado. A serpente enganou o homem. O primeiro passo da queda é o engano e a ilusão, de achar que pode ser semelhante a Deus sem Deus. Porque Deus havia dito, olha, se você comer, você morrerá. A serpente disse, não, Deus está mentindo, você não vai morrer. Então agora o homem duvida da palavra de Deus, acredita na palavra da serpente e assume o risco, usando o seu livre-arbítrio, agora para tomar para si aquele fruto, no sentido de se tornar, na sua consciência, independente de Deus. O problema é que, após esse momento, capítulo 4 de Gênesis, segue-se um outro passo. Nós vemos ali logo um homem que é afastado de Deus, no caso de Caim, dando continuidade ao pensamento. Agora um homem caído, um homem que assumiu ser independente, ele agora logo manifesta esse seu egoísmo, porque o ser independente de Deus é esse egoísmo que nasce no coração do homem. E então ele mata o seu irmão. Caim matou Abel. Observe que no momento, atenção para esse detalhe, que o homem caiu ali no Éden, antes um pouquinho de Caim, Deus foi em busca de Adão, dizendo, Adão, onde estás? Deus não foi em busca de Adão? Mas ele foi para levar condenação ou ele foi para levar salvação? Lembra que lá houve a morte de um cordeiro, não diz o texto? Representando, ou seja, nesse estágio de ilusão, ainda que o homem tenha caído,
ainda é possível haver salvação, porque o homem está iludido. Quando foi na vez de Caim, o que diz o texto sagrado? Deus lhe apareceu e antes de ele matar Caim, disse: Caim, o pecado jaz à porta e a ti cumpre dominá-lo. Olha Deus advertindo, Deus buscando a Caim. Depois que Caim matou Abel, Deus ainda o procura dizendo: Caim, onde está o teu irmão? Olha como que Deus o procura, como lhe estendendo a oportunidade de arrependimento, para que ele confessasse o seu pecado. Mas Caim não. Sabe o que ele faz? Caim afastou-se da presença de Deus e foi habitar numa terra distante. Esses dois passos, o primeiro, Adão iludido, no pensamento, na ideia de que é possível viver sem Deus. E agora Caim, que saiu da presença de Deus e foi a habitar numa terra distante. Esses dois passos e degraus da queda são vistos na história do filho pródigo. Vamos ler a parábola do filho pródigo em Lucas capítulo 15. Quando se deu o primeiro momento da queda do homem na parábola do filho pródigo? O filho pródigo ainda estava na casa do pai, quando ele pensou consigo mesmo: eu não vou mais viver na casa do pai. Eu acho muito bem que eu posso viver por mim mesmo, eu posso sair. Por que eu tenho que ficar na casa do meu pai, debaixo do seu governo, debaixo da sua autoridade, sendo um servo dele, para trabalhar para ele? Eu posso ter a minha própria vida. Então, nesse momento, quando o filho pródigo, antes de sair da casa do pai, ele está tendo esses pensamentos e está sendo trabalhada essa ideia dentro dele, ele está no estágio da ilusão, considerando que ele pode sim ter a sua vida independente do pai. Até que um dia ele passa para o segundo passo, como fez Caim, dizendo: pai, eu estou indo embora, eu vou habitar numa terra distante. Por isso, em Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante, você vai ver a narrativa, diz que ele saiu da casa do pai e foi habitar numa terra distante. Atente para esse detalhe: não é o pai quem expulsa o filho de casa. O Deus de Jesus Cristo, o Pai de Jesus Cristo, o Deus dos evangelhos, o Deus do evangelho, o Deus do Novo Testamento, é um pai que abraça o filho e chora porque o filho toma a decisão de sair da sua casa. Como é que você, meu querido irmão, minha querida irmã, vai conciliar Lucas capítulo 15 com a imagem de um Deus irado, iracundo, expulsando de casa o seu filho? Quando você ouve dos lábios de Jesus, ele dizendo a respeito do homem caído, como se deu a sua queda, primeiramente vindo a ilusão, quando ele disse: eu sairei de casa, viverei sozinho, terei minha própria vida. E agora ele diz para o pai que ele fará isso, que ele sairá. Como é que fica o pai na parábola do filho pródigo? Como é que ele fica? Ele fica alegre? Ele fica irado? Ele fica raivoso? Não, você vai sair, mas eu vou te encontrar lá na frente e vou tocar fogo em você. É assim que diz o pai do filho pródigo? Como é que ele fica? Diz a Bíblia que ele aguardava todos os dias à porta da sua casa o retorno do filho. O pai tinha no coração: o filho vai retornar. E se você reunir essa ideia, a parábola anterior, que é a parábola da ovelha perdida, o pai envia o pastor e diz: vai buscar a minha ovelha que se extraviou. Vai buscar o meu filho que está perdido. O pastor vai buscar. E o pai aguarda com os braços abertos o retorno do filho. Pronto a perdoar. Pronto a devolver-lhe os bens, o lar, o anel, as vestes, as sandálias, o direito de filho. Coração cheio de perdão. Então a queda se dá primeiramente nesse estágio de ilusão, de querer ser igual a Deus. Em seguida, quando o homem, como fez Caim, afastando-se ou saindo da presença de Deus, foi habitar numa terra distante. Eu pergunto para os irmãos: é possível que o homem ele se afaste da presença de Deus? É possível? Por que não é possível? Ora, porque Deus, para ser Deus, ele tem que ser onipresente. Porque Deus, ele é
imanente à sua criação, ele está presente na sua criação, e ele é transcendente à sua criação, ele é maior do que a sua criação. Ele não criou a sua criação num lugar distante, fica lá de longe olhando, lançando juízos, mas ele criou nele mesmo todas as coisas. Então o homem não pode efetivamente ausentar-se de Deus e sair de Deus. Mas como é dito então que a Caim, ele saiu da presença de Deus e foi habitar numa terra distante chamada Nod. Onde é que se dá esse afastamento? No aspecto geográfico? No aspecto espacial? Temporal? Onde se dá esse afastamento? Se dá na sua consciência. É aqui na consciência do homem. A queda, portanto, é uma consciência que é forjada, é uma consciência que é formatada dentro do homem para que ele pense a seu respeito de maneira como não convém, de modo a ele pensar que ele pode, que ele é capaz, que ele é senhor de si mesmo, que ele é provedor de si mesmo, que ele tem vida em si mesmo, e que se ele quiser ir para Deus, ele vai. Mas se não quiser, ele não vai, porque ele não é obrigado a ficar debaixo da tutela de um Deus, que ele pode ser ele mesmo, ter o seu próprio reino, o seu próprio governo, seu próprio suprimento. Razão porque tão logo Caim saiu da presença de Deus, diz a Bíblia, que ele construiu uma grande cidade e teve filhos, e um dos seus filhos criou a música, o outro inventou os metais, as ferramentas, o outro passou a criar gado, o outro construiu tendas. Ou seja, os homens agora dessa civilização, sem Deus e afastada da sua consciência de Deus, começou a prover para si tudo de que o homem necessita. Fala de um mundo independente de Deus. Um mundo que não deseja por Deus. Um mundo constituído de homens que primeiramente fora iludido. Atenção para essa palavra. Depois, não somente iludido, tomou a decisão de viver sem Deus. Eu estava iludido, agora eu tomei a atitude e agora eu procedo dessa maneira. Até que esse caminho nos leva até Nirode, no capítulo 10 e 11 de Gênesis, quando Nirode, depois do dilúvio, reuniu os pós-diluvianos, a geração posterior ao dilúvio, aproximadamente uns 300 anos depois do dilúvio, e Nirode percebeu que o povo estava crescendo, se multiplicando. Ele viu que tinha uns indo para uma direção, outros já indo para outra direção, e ele ficou preocupado. Ele chamou o povo e disse o seguinte: olha pessoal, estou percebendo que nós estamos crescendo, e na medida que nós crescemos, nós estamos nos afastando uns dos outros. E quando nós nos afastamos uns dos outros, nós nos enfraquecemos. A ideia de Nirode é: nós não podemos nos afastar. Temos que continuar unidos para nos fortalecer. Porque se nós formos muitos e unidos, nós teremos força. E alguém poderia perguntar: mas Nirode, por que nós deveríamos ser fortes? E ele teria respondido: é porque eu tenho aqui na minha cabeça uma ideia. Estou aqui pensando que Deus destruiu os nossos pais com um dilúvio. Não foi assim? Deus não havia destruído a terra com dilúvio? Agora você imagine Nirode dizendo: se Deus decide outra vez nos destruir. E vocês sabem, a voz de Nirode não é a minha. Por que Deus destruiu nossos pais? Simplesmente porque nossos pais não podiam fazer o que eles queriam fazer. Porque Deus criou o homem e o criou enlaçado e algemado a ele. E agora Deus quer obrigar o homem a viver como ele quer. E porque os nossos pais não quiseram viver como Deus queria, Deus matou a todos eles. Ou seja, vocês têm ideia de que Deus é este? Nirode dizendo: vocês têm ideia que Deus, ele cria o homem, se o homem não fizer o que ele quer, ele mata? Vocês têm ideia disso? E então alguém teria dito: mas Nirode, pode ficar tranquilo, porque Deus colocou o sinal, o arco-íris, como sinal de aliança, dizendo que nunca mais ele destruiria a terra com água. E Nirode responde: e você acredita nesse Deus? Você acha que ele fala a verdade? Um Deus que matou todos os nossos antepassados, ele estaria a falar a verdade? Você confia mesmo nele? Diante disso eu já não sei. Pois então vamos nos reunir. E vamos fazer a nossa cidade, a nossa administração,
o nosso governo, a nossa vida. E nós vamos construir uma torre. E se Deus quiser nos matar de novo, nós seremos fortes o suficiente para nós encararmos a face de Deus. E aí nós vamos determinar as regras. Porque quanto maior for o número de pessoas, maior a pressão que nós podemos fazer contra Deus. Toda rebelião acontece exatamente na procura de forças. Quanto maior o número de pessoas dizendo a mesma coisa contra a autoridade de Deus, maior, segundo a ideia, é a possibilidade de vitória numa dada rebelião. Assim pensava Nirode. E neste momento nós já não temos apenas a ilusão, e não temos apenas o afastamento de Deus, temos o terceiro passo. Quando o homem, não somente iludido e não somente afastado, ele agora no estágio pleno de consciência, ele está determinado a lutar contra Deus. Ilusão, afastamento de Deus na sua consciência e rebelião, que é encarar Deus face a face e convidá-lo para um duelo. Vocês já observaram que assim começa o livro de Gênesis? A história do homem começa com a ilusão de Adão, o afastamento de Caim e a rebelião de Nirode, encarando Deus face a face. Como é que termina o Apocalipse? O que é o Apocalipse, senão o diabo, os seus anjos, os demônios, arregimentando os homens para uma grande batalha contra quem? Contra Deus. Há duas grandes batalhas, a batalha do Armagedon e a última grande batalha depois do milênio. Homens possessos, cheios de espíritos malignos, com anjos caídos, querendo enfrentar a Deus e vencer a Deus. A queda do homem, na verdade, consiste numa consciência que foi forjada, que foi formatada, primeiramente para ser independente de Deus, segundo, para viver longe de Deus e separado de Deus, e para resistir o governo de Deus. Isso é a queda do homem. Isso é a queda do homem. Você pode não beber nenhuma bebida alcoólica do mundo. Você pode nunca sequer ter passado perto de alguém que estivesse fumando para você poder dizer que fumou alguma coisa passivamente. Você pode nunca ter prostituído, pode ser casto, nunca ter se casado, usar roupas compridas, ser pessoa que ora e jejuma muito, que dá dízimos e ofertas e sobe ao monte. Mas se você no seu coração, você ainda se vê, se sente, cultiva a autossuficiência, então você está separado de Deus. E é tão interessante essa questão do engano do maligno, que o maligno não se importa de que maneira você será enganado. Uns ele engana claramente, né? Tá tudo na cara que ali é perversidade mesmo de um coração que não ama a Deus, que não deseja a Deus. Por outro lado, ele pega uma pessoa bem religiosa, uma pessoa muito temente. Ele fala assim, essa pessoa aqui eu nunca conseguiria ganhá-la para o meu reino, porque ela é temente a Deus, ela ama a Deus, ela busca a Deus. Bem, mas se eu fizer de uma maneira de sorte a levá-la a buscar a Deus na base do egoísmo e não na base do amor, eu terei ganho a vitória. Aí coloca a pessoa para pensar que a sua busca a Deus, o seu jejum e a sua oração são os méritos mediante os quais Deus a abençoa, Deus concede-lhe bênção, Deus concede-lhe poder. Vocês conhecem alguém, porventura, que tem a oração, o jejum, a busca, a sua autossantificação como sendo os méritos mediante os quais e por causa dos quais Deus agora é obrigado a abençoá-la? Você já ouviu esse evangelho? Que Deus tem que te honrar porque você é fiel? Porque se você é fiel, se você é homem de oração, se você é abstêmio, se você é isso e aquilo outro, agora Deus se torna obrigado a te abençoar? Então, qual é a base desse serviço que se presta a Deus? É a sua autossuficiência. Ou seja, você se propõe a realizar algo, de modo que agora até Deus se sente na obrigação, ou deveria estar obrigado, agora a ter que te recompensar pelo serviço que você lhe tem prestado. Então, isso é a queda do homem.
De sorte que se a queda do homem consiste num coração e numa mente e numa consciência que não aceita Deus como seu rei, a sua soberania, o seu governo, não quer estar ligado a Deus, não quer permanecer em Deus, não quer ser dependente de Deus, como é que se efetua então a condenação de uma pessoa ou a salvação de uma pessoa? Eu quero que os irmãos pensem isso. Por que alguém seria condenado? E por que alguém seria salvo? Vamos ler comigo, abra sua Bíblia no livro de Salmos. No Salmo de número 2. Vamos atentar para isso. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para um detalhe. Quando Davi diz essas palavras do Salmo 2, havia Jesus? Pastor, havia Jesus, porque Jesus não é o Filho de Deus, não é eterno. Mas quando fala Jesus, é o homem, né? Quando o verbo se faz carne, este homem nascido de Maria será chamado pelo nome de Jesus. Então não havia Jesus. Não havia o Jesus histórico. Atenção para essas palavras. Não havia o Jesus histórico, o Cristo encarnado, filho de Maria, nascido em Belém, crescido em Nazaré. Não havia o Cristo crucificado e, portanto, não havia a pregação histórica do Evangelho. Havia? Não havia. Mas havia salvação, será? Vamos ver? Salmo de número 2. Vejam as palavras proféticas pela boca do seu servo Davi. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Vão tomando nota disso. É dito que os gentios se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs. Olha só a descrição. Por que será que os gentios se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs? Que coisas vãs, nulas, tolas, inúteis seriam essas que os povos imaginam? Versículo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Então nós temos aqui os povos que se enfurecem, os gentios que se enfurecem, os povos que imaginam coisas vãs, e nós temos os reis da terra que se levantam e temos os príncipes que conspiram. Então, os povos e os gentios que são governados, atenção, pelos reis e pelos príncipes. Não há uma hierarquia? Os reis e os príncipes que governam os povos, que governam os gentios e os representam legalmente, eles têm uma conspiração. Os irmãos sabiam que há uma conspiração da parte dos gentios, da parte dos povos e da parte dos reis? Que tipo de conspiração é essa? Versículo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. Então a conspiração é da parte dos povos, é da parte dos gentios, a conspiração é da parte dos reis, da parte dos príncipes, contra quem? Contra o Senhor. Na sua Bíblia a palavra Senhor está toda em letra maiúscula, de fora a fora, ou seja, é o Deus eterno. E o seu ungido. Irmãos, existe uma conspiração dos povos, uma conspiração dos gentios, desde a Torre de Babel, desde quando Nirode chamou os povos e disse, olha, vamos fazer o nosso próprio reino. Desde o capítulo 11 de Gênesis. Houve uma convocação e uma conspiração começou a ser tramada contra Deus e contra o seu ungido. Alguém poderia perguntar, mas pastor, eu não entendo. É possível que o homem, ele possa conspirar contra Deus? Ora, o que o homem poderia fazer contra Deus? Imagine só. O que o homem poderia fazer contra Deus? Que conspiração é essa? Em que consiste tal conspiração? Então eles conspiram, vírgula, dizendo 2 pontos. Olhem em que consiste a conspiração. Olhem em que consiste a revolta dos povos, a revolta do homem. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. São homens que dizem, nós não queremos estar enlaçado a Deus e não queremos estar algemados em Deus. Isso não é exatamente o homem na sua queda? O homem que, iludido, pensava que podia ser semelhante a Deus sem Deus? Não é o homem que, uma vez iludido, se propôs na sua consciência
separar-se de Deus e viver separado de Deus, como fez Caim, indo habitar numa terra distante? O que seria isso, senão o homem que está iludido, que separou-se de Deus da sua consciência e que agora se rebela contra Deus em Nirode e diz: nós vamos viver sem Deus, separados de Deus, vamos romper qualquer laço, qualquer ligação, qualquer dependência, e se Deus quiser vir contra nós, nós vamos lutar contra Ele. Então, a grande proposta do maligno é convocar os homens para essa grande rebelião. Rompamos os laços e as algemas. E a pergunta que eu tenho a você nessa noite é a seguinte: você quer estar enlaçado e algemado a Deus? Ou você quer romper as algemas e quebrar os laços com Deus? Essa é a grande questão. Isso não é uma questão de comer e beber, de vestir ou não vestir, de tocar ou não tocar, de cantar ou não cantar, de mexer ou não mexer. Cuidado que esse evangelho falso tem te enganado. O maligno tem feito milhares e milhares de pessoas a servir a Deus, pensando que está agradando a Deus ao mesmo passo que está desagradando. Não é uma questão de fazer, não fazer, comer, não comer, vestir, não vestir, tocar e não tocar. É uma questão do seu coração e uma questão da sua consciência. De sorte, então, que olha o versículo 4 que diz: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. O Senhor fica achando interessante, engraçado, esses homens acharem que podem viver sem Deus. Deus acha engraçado. Olha o que Davi diz no versículo seguinte: na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Então, haverá de chegar um tempo em que Deus vai falar a eles. Pastor aqui diz de ira e diz de furor de Deus. E ontem se dizia que Deus, sendo amor, não ira. Não tem furor, não tem ira, não tem... E isso é verdade. A grande questão, daqui a pouco eu vou mostrar para os irmãos no Novo Testamento, que quando a Bíblia fala sobre a ira de Deus, sobre o juízo de Deus, sobre o juízo de Deus, nós temos que entender que essa ira de Deus, esse juízo de Deus, não pode ser entendido como a ira dos homens e o juízo dos homens. Quando diz que Deus está irado e que Deus julga e que Deus trará a punição por todos os atos, isso não significa jamais que Deus está irado como fica irado os homens. Porque a fonte da ira dos homens é uma fonte perversa, é uma fonte egoísta, de maldade, de trevas. Ao passo que quando a Bíblia diz que Deus há de se manifestar em juízo, é exatamente para fazer cumprir aquilo que os próprios homens já determinaram nos seus caminhos. Querem ver? Continue lendo comigo. Versículo 6. Eu, porém, constituir o meu rei sobre o meu santo monte. Veja que no versículo 3, os homens, os gentios, os povos, os reis, os príncipes, eles dizem: nós não queremos estar enlaçados com ele. Vamos romper os laços e quebrar as algemas. E Deus responde dizendo: eu, porém, constituí o meu rei. Existe um rei constituído. Os homens não querem estar enlaçados e algemados a Deus, ou seja, não querem estar debaixo do governo de Deus. Mas Deus constituiu o seu rei. E aqui está a grande verdade do Evangelho. É que o homem foi criado para Deus, por Deus e em Deus. E Deus, na sua economia, já estabeleceu o rei. O seu filho será o rei de todo o universo. Ele é o cabeça de toda a criação. Só que os homens não querem estar debaixo deste governo. Por isso eles dizem: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Deus sorri e diz: só que eu já constituí o meu rei. Continuando. Versículo 8. Versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Aqui já é o filho que foi estabelecido, é o rei estabelecido, dizendo ao pai: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Ou seja, nós temos aqui os homens que não querem estar sujeitos a Deus, ligados a Deus,
dependentes de Deus. Nós temos Deus que tem um projeto, que tem uma economia, que estabeleceu o seu filho como rei e que dará a ele todas as nações da terra para ele governar e ponto final. E nós temos então agora o próprio filho dizendo: sim, pai, eu vou proclamar os teus decretos. Eu vou cumprir toda a tua vontade. Então, diante desse quadro, nós temos Deus que estabelece o seu filho, mas nós temos a resistência dos homens caídos. Diante disso, o salmista Davi, no versículo 10, ele agora se dirige aos reis da terra, se dirige aos príncipes, aos povos e aos gentios, e portanto a mim e a você, dizendo: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Ou seja, vocês precisam ser prudentes. Atentai para o projeto de Deus. Deus não criou o homem para ser em si mesmo o seu próprio rei. Deus criou o homem para ser dependente de Deus. Você tem que ter um coração quebrantado, sujeito a Deus. Portanto, servir a Deus com tremor e alegrai-vos diante dele. Olha o que diz o restante do texto. Versículo 12. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Qual que é a saída para o homem? Qual que é o caminho da salvação? Beijai o filho. Reconcilie-se com o filho. O beijo aqui é um símbolo de reconciliação. Ou seja, os homens caídos, primeiramente iludidos, e então separados, e então rebelados contra Deus. Eles não querem estar sujeitos a Deus. Aí Deus então coloca o seu filho dizendo: ele é o rei, beijai o filho. Quantos beijarem o filho? Quantos se renderem ao filho? Quantos buscarem refúgio no filho obterão a salvação? Quantos resistirem ao filho sofrerão a condenação eterna? Sofrerá, como diz o texto, a ira e o pavor, não a ira, e, como diz o texto, e o furor de Deus. Pastor, mas agora eu preciso entender como é que é o funcionamento, como é que eu posso compreender quando alguém então está condenado ou quando alguém está salvo. E essa é uma questão a ser resolvida. Porque quando nós falamos que o filho é o ponto de reconciliação entre Deus e os homens, eu pergunto, como poderia, no tempo de Davi, aqui em Salmo 2, os homens beijarem o filho? Era possível? Como é possível que os índios que estão lá distantes, numa terra distante, num tempo remoto, como eles podem beijar o filho? Porque o filho é o ponto de reconciliação entre Deus e os homens. O filho, ou quem se refugia no filho, esta é a prova de que ele se rende ao pai, que ele volta ao pai, se submete ao pai. Como aqueles que estão em terras distantes, em lugares distantes, em tempos remotos, como é que eles podem beijar o filho, receber o filho? Lembra das palavras do apóstolo Paulo lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17 em diante, salvo engano, ou um pouquinho antes, versículo 15, 16 e 17, ele fala assim, olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Sim ou não? Ele diz, mas como invocarão se eles não creram, em quem não creram? Para invocar tem que crer. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Olha a ordem, tem que enviar pessoas para que elas preguem, para que pregando as pessoas ouçam, para que ouvindo elas creiam e para que crendo invoquem. Não é essa a sequência? Isso Paulo fala dentro de um tempo em que a pregação do evangelho estava indo para o mundo inteiro. Agora, fora desse tempo e deste lugar, como as pessoas no mundo inteiro, nos lugares distantes, em tempos distantes, poderiam beijar o filho e crer no filho? Essa é uma questão a ser resolvida. Isso porque, pela razão do Cristo histórico, e pela razão do evangelho histórico, é que as igrejas do cristianismo, elas dizem que não há salvação fora
do Cristo histórico, fora do Jesus de Nazaré. Já ouviram isso? De modo que diz assim, olha, se não há salvação fora do Jesus de Nazaré, surge uma série de perguntas. Primeiro, o seu filhinho que está aí na sua barriguinha, sendo gerado já nos 9 meses para nascer, ou esse bebezinho de colo que está aí com 5 meses, com 10 meses, com 1 ano de idade, seu filhinho de 2 anos de idade, já recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal? Sim ou não? Não, por que não? Porque ele não sabe o que é isso, nunca ouviu, não sabe, não tem discernimento. Porém a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eles também pecaram? Ou o pecado só aparece na fase adulta? Se todos pecaram e destituídos, eu pergunto, se eles são pecadores, as crianças, e elas não creram no Cristo histórico, então elas estão condenadas. Sim ou não? Não, sim ou não? Dentro do raciocínio. A não ser que você fale, não, vamos abrir uma exceção para as crianças, serão salvas mesmo sem terem crido. Em pecado me concebeu minha mãe, é isso? Sim, muito bem. Mas a questão é, nós estamos levantando questionamentos. Aí a pessoa então, para ajustar a sua teologia, porque ela acredita que só há salvação no Cristo histórico. Atenção para esse detalhe. Eu não estou dizendo que há salvação fora de Cristo. Não digo isso. Não há, eu declaro alto e bom som, salvação fora de Cristo. Agora estou dizendo uma outra coisa. Será que a proposição apresentada pelo cristianismo, que eu julgo ser um falso evangelho, quando diz não há salvação fora do Cristo histórico? Quantos anos tem um Cristo histórico? Se o Cristo histórico tem 2000 anos, porque ele nasceu há 2000 anos e morreu há 2000 anos, afirmar que não há salvação fora do Cristo histórico é dizer que antes desse Cristo histórico, ou seja, de 2000 anos para trás, não havia salvação para ninguém. A não ser para os judeus, que tinham a promessa do Cristo histórico. Mas os outros povos não tinham essa promessa, não sabiam dessa promessa, não teria salvação. E mesmo os judeus também não teriam salvação, porque eles não entendiam acerca do Messias. Eles tinham a promessa, mas dela nada entendia e nada sabia sobre Cristo. Eles pensavam tudo errado acerca de Cristo. Então estou falando da questão do evangelho histórico, do Cristo histórico e do evangelho, como eu posso colocar, um evangelho universal e de um Cristo cósmico maior do que a história, maior do que o tempo. De sorte, então, que nós temos que pensar como se dá, então, esse juízo divino. Vamos passo a passo, eu quero estabelecer algumas proposições para o nosso entendimento. Primeiramente, como se dá o julgamento de Deus? João capítulo 3, e eu quero afirmar categoricamente que o julgamento de Deus, o juízo de Deus, a ira de Deus se dá em plena passividade. O que significa isso? Capítulo 3 de João, versículo 16 em diante. Vamos ler essa porção como se nós nunca outrora tivéssemos lido essa porção. Talvez nosso grande erro seja esse, ler o texto que já foi lido, aí você já lê com preguiça. Você já leu, você já sabe. E aí a sua mente fica preguiçosa e deixa de ver o que está aqui dito. Então leia com coragem, leia como se fosse a primeira vez. E coma cada uma dessas palavras, veja o que está dito. Porque Deus amou o mundo, ou amou ao mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, e porque Ele amou o mundo, Ele deu o seu Filho. E para que Ele deu o seu Filho? Para que as pessoas crescem no seu Filho. Para que o mundo cresce no seu Filho. Você já creu no Filho de Deus? Você creu? Você crê no Filho de Deus? A grande questão do homem é em que de fato ele crê. Porque a história do homem se dá num conflito entre duas vozes. Entre o que Deus diz que é e entre o que a serpente diz que é.
Por isso que a queda do homem lá em Gênesis 3 se dá assim, olha. E a serpente, mais sagaz que todos os animais que Deus havia feito, disse à mulher. Olha que a queda se dá num discurso. É numa conversa, é num diálogo. A serpente foi conversando com a mulher e dizendo, como foi mesmo que Deus disse? Aí vai entrar o falar de Deus. Como é que Deus falou? E a mulher disse, olha, Deus disse assim. E a serpente disse, você acredita mesmo no que Deus falou? Deus disse que você morrerá, mas será mesmo que você vai morrer? Ou será que Deus está mentindo? A queda se dá exatamente num ato de incredulidade e num ato de crença, de fé. A queda se dá quando o homem ou a mulher acreditam nas palavras do maligno e desacreditam da palavra de Deus. É uma questão de você tomar para si uma ou outra voz, uma ou outra mensagem. E o pior que nos ensinaram o seguinte, o cristianismo, o evangelho caído ensinou o seguinte, Jesus morreu na cruz por você. Você crê nisso? Eu acredito. Está salvo então. Ah, pastor, mas está errado. Está errado. Ah, mas como está errado? Se eu creio que Cristo morreu por mim, eu não criei. Não é que está errado a morte de Cristo. Está errado a sua fé. Você está pensando que se você crê que aquele sangue que derramou e caiu na terra e foi absorvido pela terra foi no seu lugar, você está salvo. E não é isso que o Evangelho de Cristo diz. Crer na morte de Cristo e crer na ressurreição de Cristo quer dizer que você deve crer nas implicações daquela morte. Por que que Cristo morreu? Se eu creio na morte de Cristo, eu tenho que crer que aquela morte foi a morte de um homem justo. Começa daí. E, portanto, o mundo que odeia a justiça foi quem matou o homem justo. Então, se os homens, conforme nós lemos ontem abundantemente, leia depois o Evangelho de João, nessa perspectiva, o mundo odiava Cristo. O mundo não cria nas palavras de Cristo. O mundo não podia compreender a linguagem de Cristo. O mundo, ele é inspirado por uma consciência caída que pensa diabolicamente, que pensa de modo egoisticamente. Querem ver uma verdade? Querem ver? Como é que nós pensamos acerca da graça? Vamos pensar assim, Cristo diz assim, olha, é melhor dar do que receber. Quem disse não foi Jesus? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Aí eu pergunto para vocês e sejam bem honestos comigo. O que é o que é melhor? O que é ser bem-aventurado? É dar ou receber? Honesto. Dar. Prefere dar? Muito bom. Quem prefere dar aqui? Vocês preferem dar do que receber. Muito bem, eu não vou duvidar de vocês. Mas, de modo prático, entre você dar R$100 e receber R$100, o que é melhor? Não, o que é melhor? Vocês aí que falaram o que é melhor dar, vocês têm casa? Tem casa ou não tem? Não, os que acham melhor dar. Os que têm casa, eu vou apresentar para vocês uma pessoa que não tem casa e não tem condições de pagar aluguel. E você tendo casa, se não tivesse, teria como pagar aluguel. Beleza? Você prefere dar a casa à pessoa para que ela more, a sua, ou ganhar uma outra? Eu darei a minha para você. O que é melhor? Vamos falar a verdade. Lembrem-se dos fariseus e escribas. Jesus chegou, viu uma viúva que colocou 25 centavos no gasofilácio. Atenção para esse detalhe. Enquanto que os fariseus jogavam lá R$1.000, R$5.000, R$10.000. Jesus olhando perguntou assim para os discípulos, quem deu mais aquela oferta? Ah, foi lógico, é os fariseus. Olha a quantidade de dinheiro. Falou, não, foi a viúva. Não pode. Você vai dizer que alguém que oferta 25 centavos oferta mais do que quem oferta R$1.000? Aí Jesus vai explicar a ciência. Ele falou, não, é porque quem está ofertando aqui R$1.000 está ofertando do que sobra. Quem tem R$1.000 sobrando, que não lhe faz falta nenhuma,
ele dá. Agora, quem dá 25 centavos, que é o único dinheiro para comprar um pão para alimentar-se naquele dia, essa pessoa dá verdadeiramente. Quando é que nós costumamos dar? Quando nos sobra ou quando nós não temos? Quando você não tem e você vê alguém que precisa, o que você fala? Infelizmente eu não tenho. Estou mentindo? Gostaria muito de ajudar, mas não tenho. E quando é que você ajuda? Quando você tem sobrando. E quando a pessoa dá do que sobra, ela não dá. Ela só dá quando ela tira de si. Porque ela tira algo seu e doa. Doar o que não temos é fácil. E doar o que não nos faz falta também. Quando é que nós damos uma camisa para um descamisado? Quando? Quando ela não nos serve mais. Quando nós... Não, às vezes está nova, mas é porque eu não quero mais essa roupa. Eu comprei outra. O sapato usei uma vez, não gostei muito. Eu quero que você dê aquilo que é seu, que te faria falta, e você compartilha, porque o outro precisa. Então, quando Cristo diz que é mais bem-aventurado dar do que receber, Jesus está dentro de um plano de consciência do Pai Celestial. Essa é a mensagem do Pai. Só que eu digo que eu creio em Cristo Jesus. Eu digo que eu creio na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, mas eu não aceito e não creio na mensagem dele. Crer em Cristo não é crer num fato histórico, é crer na mensagem que ele divulgou, que ele ensinou. Quando diz assim, olha, quando alguém te ferir na face direita, eu não estou dizendo de vocês não, eu estou aqui pregando, falando sobre mim, porque eu não sou melhor do que vocês, absolutamente, talvez seja pior do que vocês, e Deus me colocou aqui para falar, e aí eu tenho que falar, porque ele me colocou aqui para falar, mas se não te fosse eu, seria você falando aqui. E você não seria diferente do que ouve. É questão de responsabilidade, porque Deus deu para mim, para que eu agora, recebendo em primeira mão, compartilhe com outros. Agora, quantos assumirem para si essa palavra, esses terão os benefícios da salvação. Os irmãos entendem isso? Então, quando Jesus falou assim, olha, quando alguém lhe ferir na face direita, o que você deve fazer? Agora perguntem para mim, quando alguém me fere na face direita, o que eu faço? Perguntem para mim. E precisa perguntar? Não, precisa perguntar? Ah, pastor, então você retribui na mesma moeda? Você ainda está na fase do olho por olho e dente por dente? Estranho, né? Porque está todo mundo na expectativa de que o pastor, ele não pode ser assim. E tem a ideia de que os pastores nenhum são assim. São todos anjinhos. Pura mentira. Pura mentira. Como é que você age? Você, quando alguém te fere na face direita. Eu sei que tem vários tipos de temperamentos. Tem aquele temperamento que devolve com um nocaute. Não tem? Tem aquele outro que fica ofendido, não diz nada, com medo de apanhar. Só que lá dentro, ele está irado. Ele está recusando. Porque Jesus não fez assim, ó, quando alguém te ferir na face direita, fique calado. Não, ele quer dizer, oferece a outra face. Ou seja, não apenas há uma resignação, mas há um ato altruísta, um ato heróico de você doar-se quando alguém te fere. Você deve orar pelo seu inimigo e abençoá-lo. E eu pergunto, é possível que nós amemos o nosso inimigo, aquele que entrou na sua casa, que arrombou a porta, sua filhinha estava dormindo, sua esposa estava dormindo, sua mulher foi estuprada e sua filha foi morta. E você entrar e você falar, Senhor, abençoa esse indivíduo porque ele é meu inimigo. E cuida dele, salva a alma dele. Pai querido, não permita que este homem veja a morte eterna.
Não permita que este homem receba o fruto das suas obras. Porque, Pai, se ele sair daqui e ele colher o fruto da sua obra, vão estuprá-lo também, vão estuprar a sua mulher também. Mas ele não pode sentir a dor que eu estou sentindo. Então, Pai, guarda ele. Você faria isso? Pastor, mas eu estou ficando espantado, porque está ficando muito difícil. É porque nós nunca ouvimos essas coisas. Nós ouvimos um falso evangelho, que nos torna cada vez mais egoístas. E nos sentimos cada vez melhores do que os outros. E mesmo desprezando a todos, julgamos que somos os únicos salvos. Então, quando você fala, eu creio em Cristo, você deve saber, eu creio na mensagem. Porque o Filho é o verbo de Deus, ou seja, ele é a palavra de Deus, ou seja, ele sendo a palavra é o que define a Deus, define o caráter de Deus, define os atributos de Deus. Deus é luz e nele não há treva nenhuma, e aquele que diz andar na luz deve andar como ele andou. E aquele que odeia seu irmão não conheceu a verdade, não nasceu de Deus, é mentiroso. Aí João arrebenta para o nosso lado. O que significa que nós temos que começar tudo de novo. Não que nós vamos acertar a partir de agora. Porque não é uma questão de fazer ou não fazer. Vou fazer assim ou daquele modo. Você não vai conseguir. Porque tudo é uma questão de consciência. Porque foi gerada, foi forjada uma consciência caída dentro do homem. E agora é dito, Deus amou o mundo caído, o mundo perverso, o mundo que quer romper as algemas e quer quebrar os laços. Deus amou de tal maneira, eu vou prover salvação para vocês. Eu não quero imputar aos homens as suas transgressões. Lembra de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, embora ao mesmo tempo imputasse aos homens os seus pecados. Não? Como é que diz lá? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Como foi que o Senhor nos ensinou a perdoar? Exigindo o pagamento? Um perdão condicional? Olha, você deve perdoar incondicionalmente. Quantas vezes? Infinitamente. Porque é assim que o Pai Celestial é. Os irmãos entendem? Deus amou o mundo, olha que atenção, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer, você crer nele? Você crê que o único caminho da vida é o da morte? Estou perguntando. Ele disse, olha, quem quiser ganhar a sua vida, quem ganhar a sua vida, perdê-la. Você acredita nisso? Você acredita ou não acredita? Eu vou chamar pelo nome. Eu vou chamar pelo nome. Rosirene, olha para mim. Você quer ganhar a vida? Quer? De verdade? Ou você quer perder a vida? Quer ganhar a vida. Agora, você sabe o caminho de se ganhar a vida? Como é que é? É perdendo. E o que você acha disso? Agora eu não vou perguntar para todos. Como é que nós fazemos diariamente? Nós estamos sempre perdendo para ganhar ou estamos sempre ganhando para tentar ganhar? Nós lutamos diariamente contra tudo e contra todos. A nossa vida é uma guerra. A nossa vida é uma luta. Nós, humanamente, nós lutamos instintivamente pela nossa sobrevivência. Nós não queremos sofrer nenhum tipo de perda e de prejuízo. Por isso é que nós nos enfrentamos uns aos outros, nos mordemos uns aos outros. Todos os nossos problemas de relacionamento, seja em qual for o nível, é porque nós não queremos perder. Eu, quando jogava futebol, eu não jogo mais, penso numa pessoa que não gostava de perder. Quem jogou comigo sabe, eu não gostava de perder. Então a bola vai entrar naquele gol de um jeito ou de outro, ela vai entrar.
nem que o irmão vai com a bola e tudo. Mas vai entrar. O irmão está aqui, é goleiro. O irmão é o goleiro. O Jailson sabe disso. E a bola está aqui na minha frente. O irmão é bom de agarrar e eu sou ruim de chutar. Eu penso, sabe o quê? Eu vou meter um bicudo, tão bicudo e tão forte, que se depender de mim, ele vai entrar com bola e tudo, mas a bola entra. Mas você pode machucar o seu irmão. Mas e que interessa? Eu não mandei ele ser goleiro, é problema dele. Eu tenho que fazer o gol. Pastor, mas no futebol não sou assim não. Quando eu vejo que o negócio está meio assim, coisa, eu já saio logo, eu entrego o gol, não tem problema nenhum. Mas e quando o problema é dinheiro? Você faz a mesma coisa? Ou você taca o outro na justiça? Ou você mente para o seu advogado para ele arrancar tudo do seu patrão? Porque o que tem de advogado tirando o dinheiro de patrão com mentira, aí você finge, diz que trabalhava tantas horas sem trabalhar, diz que tinha responsabilidade sem ter, e consegue uma testemunha falsa dentro da empresa para dizer, para fortalecer, e o juiz sempre vai pender para o lado do trabalhador, e você vai levar uma fortuna do outro, sabendo que você está mentindo, mas o que importa é que você vai ganhar a grana. Porque no mundo quem manda é a grana. Você tem dinheiro, você manda. Você não tem, você não manda. Aí vem Jesus e fala, não, filho. No reino de Deus, o maior é o que serve. Você acredita nisso? Você crê nessas palavras ou não? Quer ver uma coisa? Gil, quem é o maior no reino de Deus? É o que serve ou o que é servido? É o maior. Não é o que serve. Você quer ser o maior ou o menor? Simples assim. Aí o cara espera, não, eu quero ser o menor. O menor é servido. Mas dizer que quer ser o menor é o mesmo que dizer que quer ser o maior. Porque o menor é servido, portanto ele é maior. O problema é que no reino de Deus todas as equações se invertem. No sentido de que se ser maior no mundo é bom, no reino de Deus ser maior é ruim. Mas não é ruim porque é ruim. É ruim do ponto de vista do mundo, que não quer servir, que não quer doar-se, que não quer perder. Então quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Sabe quem terá a vida eterna? Quantos crerem no Filho. Crerem nas palavras, crerem nas obras, crerem na vida humana, no viver humano, na pessoa de Jesus. Quantos crerem serão salvos. E aí para você crer, esse crer implica necessariamente você crer que ele morreu por quê? Por que ele morreu? Porque ele não pagou imposto, foi isso? Por que ele morreu? Quem sabe? Abra sua Bíblia em João capítulo 16, rapidamente. Capítulo 16, ou capítulo 15, 15 e 18. Se o mundo vos odeia, aí eu pergunto para vocês, o mundo odeia vocês? Hã? Gente, por favor, olha para mim. O mundo odeia nós? Pessoal, vamos lá, vamos responder de verdade. O mundo nos odeia? Quem disse sim? Sim. Quem mais? Ela não ficar sozinha. Alguém aí, ajuda aí. Ali a irmã é Babi, né? Babi também. Quem mais? Você? Aí eu pergunto, por que o mundo nos odeia? Por que o mundo nos odeia? E onde é que está esse ódio que eu não estou vendo? Vocês têm visto o ódio do mundo contra nós? Vamos pensar. O mundo nos odeia. Vamos lá. 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Então o mundo odiou a Cristo e também odiará os discípulos de Cristo. Olha o versículo 23. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Então o ódio do mundo é contra o Pai
é contra o Filho e contra os quem foi que falou aqui? Discípulos. Porque o discípulo é aquele que segue a Jesus, que segue o Pai, que está no mesmo caminho de verdade e de vida. Olha o versículo 24. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Versículo 25. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Não havia motivo algum para eles odiarem a Cristo. E por que o odiaram? Odiaram a ele quando ele curou o cego de nascença. Lembram? Odiaram a ele quando ele curou o paralítico no tanque de Betesda. O odiaram quando ele ressuscitou a Lázaro. O odiaram quando ele trouxe para dentro do templo os coxos, os cegos e as crianças, porque eles não tinham lugar dentro do templo, porque só havia lugar para os cambistas, para aquele comércio. Cristo entrou, expulsou os cambistas e trouxe os doentes para o templo. Aí odiaram a Cristo. Odiaram a Cristo porque ele falava a verdade, porque ele falava palavras de amor, de esperança, de cura, de libertação. Porque a mente de Cristo é uma consciência do Pai, da verdade de Deus. E o mundo tem uma consciência totalmente contrária a essa. Então a luz não pode aliar-se com as trevas e vice-versa. Voltando para João capítulo 3, versículo 16. Vamos prosseguir. Versículo 17. Veja a questão do julgamento de Deus. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo. Acharam aí? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Não foi para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para que Cristo mandou, Deus o Pai mandou seu Filho ao mundo? Para julgar. Para condenar. Foi para quê? Ele veio para salvar. Ora, se ele veio para salvar, por que muitos serão condenados? Ou alguns serão condenados? Diz o texto ainda no versículo 18. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Observa que o julgamento de Deus é um julgamento passivo. Ele não vai dizer, olha, eu vou te julgar porque você fez isso contra mim, eu não gostei e tal. Não. Deus enviou o modelo. Ele enviou o Salvador. Ele enviou o homem por excelência, o protótipo, aquele que viveu Deus deste mundo, que expressou Deus dessa terra. E agora os homens que não creem nesta verdade que é Cristo, Cristo é a verdade de Deus. Quem não crê nessa verdade já está julgado. Não há o que se julgar aquele que não creu na verdade. Ou seja, o julgamento é o resultado de a própria pessoa não crer. Quem crer não será julgado. Então, o que não crer será julgado? Não, já está julgado. Ele próprio já assinou a sua própria sentença, porque ele recusou a verdade de Deus, que é o seu Filho. Os irmãos entendem isso? Olha o texto que diz mais à frente. Versículo 19. O julgamento é este. Qual é o julgamento? Que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esse é o julgamento. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem ama as trevas, aborrece a luz. Afinal de contas, o que é mesmo trevas? Que eu me esqueci. É ausência de luz. O que são trevas? Mensagem de ontem. Ódio e morte. Andar nas trevas é andar de acordo com esse sentimento do maligno, como foi com Caim, que odiou a seu irmão e assassinou a seu irmão. Por isso Cristo fala, olha, quando alguém te ferir na face, não faça como Caim. Não faça, você deve permitir sofrer o dano. E se entregar, e se doar, e sofrer quantos danos for possível. Porque Deus é amor, e o amor não se ressente do mal.
Então olha o texto. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. Então tudo agora aqui é uma questão. Você se aproxima da luz ou você foge da luz? Você crer em Cristo ou você não crer em Cristo? Crer em Cristo é aproximar-se da luz. É permitir que essa luz te ilumine e mostre todas as suas obras, a sua vida, para que você se identifique com o Criador. Ao passo que as trevas é quando você foge da luz para que as suas obras, para que o teu ser não seja jamais manifestado. Se você ler, por exemplo, abre sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Capítulo 1 de Romanos, versículo 18. Estamos demonstrando como que o juízo de Deus, ele ocorre em plena passividade de Deus. Não é um Deus jogando raio, furioso. É que a própria ação do homem já o leva a sofrer as consequências das suas próprias obras, o que a Bíblia chama de juízo de Deus. Ou seja, podendo Deus salvar o homem, mesmo sem ele querer, Deus não o faz. Deixar o homem seguir o seu próprio caminho e arcar com as suas próprias consequências, esse deixar divino é que é o seu juízo, é que é a sua ira. Olha Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Você não tem aí a ira de Deus? Tem ou não tem? A ira de Deus que se manifesta do céu contra toda sorte de impiedade e de injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Aí eu pergunto, como que essa ira de Deus se manifesta do céu? É a pergunta. Eu não tenho tempo de ler todo o texto, mas se vocês olharem o versículo 24, depois os irmãos verifiquem em casa direitinho, diz assim o texto: por isso, ou seja, porque os homens, tendo conhecimento de Deus, não o adoraram como Deus. Por isso Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências do seu próprio coração. Olha aqui, Deus os entregou. A ira de Deus se manifesta quando Deus entrega, quando Deus deixa os homens irem nos seus próprios caminhos e receberem como consequência dos seus atos a recompensa. Versículo 24, por isso Deus entregou tais homens à imundície, pela concupiscência do seu próprio coração. É o homem que vai se afastando, como está em Gálatas capítulo 6, versículo 7, quando Paulo diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também, olha o entendimento, de Deus não se zomba, não dá um medo? Fala, vixe, o que ele vai fazer comigo? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, dá um medo de Deus tão grande. E eu me lembro que minha mãe passou a vida todinha dizendo para o meu pai: fique tranquilo, Zé, de Deus não se zomba. Ela citava esse texto, né? Deus é grande, Zé, de Deus não se zomba. E aí um dia meu pai foi trabalhar, bateu o carro, quase morreu. Mas está vendo aí? Brinca com Deus. Como se Deus tivesse colocado um carro na frente dele para vê-lo esbagaçado e falar assim: é isso aí, o que dá você. Como se Deus fizesse isso. Na verdade, Deus sofre quando vê um pecador colhendo o fruto dos seus próprios atos. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas aquele acontecido, aquele ocorrido, é uma consequência dos caminhos. De Deus não se zomba, explica, pois aquilo que o homem semear, isso o homem ceifará. Olha, onde é que está aqui de Deus não se zomba? Onde está a ira de Deus, o juízo de Deus? Está em ele ver o que você está fazendo, e ele poderia, como um pai tirano, impedir que você fizesse aquilo, ou impedir que você colhesse aquilo, mas é uma lei universal, e Deus vendo e sofrendo, ele permite. Deus entrega os homens, ele deixa, e o homem sofre as consequências dos seus atos, o que a Bíblia chama de a ira de Deus. Cheia de exemplos como Ananias e Safira e outros homens
da história que sofreram juízos e que foram todos interpretados como sendo um Deus que num dado momento destruiu aquelas pessoas por alguma razão. Mas a Bíblia deve ser lida do ponto de vista de ser ela um livro de homens, ou não é de homens? Que contém a palavra de Deus enquanto revelação. Moisés escreveu seus livros dentro do seu tempo, da sua cultura, da sua visão, das suas impressões, das suas revelações, das suas visões, da sua própria história, do seu povo. Agora, a palavra de Deus, que é a verdade de Deus, que é o que nos interessa, que é a revelação de Deus, está contida nas Escrituras e não é as Escrituras. Ela está contida. Mas em outro momento a gente pode discorrer esse ponto aí, tá bom? Amanhã eu vou continuar esse ponto que eu parei aqui agora. Não sei se eu vou conseguir concluir amanhã. Eu gostaria muito de amanhã falar para os irmãos acerca de eleição e predestinação. Para demonstrar para os irmãos em que distingue a salvação da humanidade, que eu iria demonstrar, e devo fazê-lo amanhã, com aqueles que têm uma eleição da parte de Deus, são predestinados por Deus. Para que eles são predestinados e em que consiste essa predestinação? Para que os irmãos não possam confundir os dois assuntos. De sorte que eu digo que quem já leu o livro Eleição e Predestinação, precisa ler o livro A Dracma Perdida. E quem lê A Dracma Perdida precisará ler Eleição e Predestinação, porque são dois assuntos que se complementam e que se equilibram. with me till